pessoal, hoje nós vamos para uma aula de Getúlio Vargas. A gente vai começar hoje um conjunto de aulas sobre a Era Vargas. Isso mesmo, a Era Vargas começa em 30, após a Revolução de 30, o Vargas havia perdido as eleições, mas ele chega ao poder por meio de um golpe, com o apoio dos tenentes, da burguesia industrial, o movimento operário também ajuda um pouco, E aí o Vargas entra para a história, porque ele vai ficar nesse primeiro momento de 30 a 45, no que a gente nomeia como Era Vargas, mas essa Era Vargas tem 3 partes. A primeira de hoje, governo provisório, depois haverá um governo constitucional e, por fim, um Estado Novo. Mas agora a gente está aqui em 30 e o Vargas chegou no poder, era finalzinho do ano, outubro de 1930. Nesse exato momento, a gente vai estabelecer um governo provisório, porque é ilegal, gente? O Vargas nem foi eleito para estar aí, Esse governo vai de 1930 a 34. E está aí a nossa primeira característica, um governo ilegal, inconstitucional, fora do que estava estabelecido. O estabelecido era eleições, presidente eleito que tinha sido Júlio Prestes assume. Júlio Prestes não assumiu, Washington Luiz foi deposto e o Vargas chegou no poder. Então, primeira característica, ilegalidade política. Ilegalidade política. Bom, já que o governo nesse exato momento ele é inconstitucional e ilegal, o Vargas também não vai manter, digamos assim, características de um viés democrático. Muito pelo contrário, nesse momento ele vai se estabelecer com características autoritárias. Então, o senhor Getúlio Vargas, além de estar ilegalmente, ainda é autoritário. Tá, e aí, Bel? E aí que por conta disso, ele tem que conquistar uma base de apoio. E nós temos um problema sério nos anos 30 no Brasil, que é a crise do café. Então, o Getúlio Vargas não pode abandonar o café, que era um dos nossos maiores produtos de exportação, ao mesmo tempo que o Vargas não pode continuar dependendo do café. Então, economicamente, ele vai ter que diversificar. Então, já de cara, o Vargas deu o caminho dele. Eu vou investir na indústria nacional. E a indústria foi uma das coisas que o Vargas mais investiu. A indústria, inclusive, de viés nacionalista, de viés com apoio governamental. Ao mesmo tempo que o Vargas não pode abandonar o café. Então, sim, ele pega o excedente de café, ele queima para tentar valorizar o preço do café. Os cafeicultores acharam essa medida assim, pequena, queriam mais apoio do Estado para o cafeicultor. Então, é justamente isso um dos grandes motivos para São Paulo, os cafeicultores paulistas, principalmente, começarem a estranhar o Getúlio Vargas. Pô, os cafeicultores perderam poder político, os cafeicultores estão perdendo poder econômico, as medidas do Vargas não recuperou o café imediatamente, então São Paulo começa a estruturar uma revolução contra Vargas, a Revolução Constitucionalista de 1932. O Estado de São Paulo contra o presidente Vargas. Uma revolução que começa em maio, pelo menos na teoria, o movimento MMDC nasce em maio de 1932, o Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo, que dão aqui o MMDC, foram pessoas que morreram numa manifestação contra Getúlio Vargas, a favor da Constituição, a favor da democracia. E aí a morte desses caras resumiu num grupo efetivamente militarizado que vai pedir apoio econômico, que vai pedir apoio de homens do estado de São Paulo para atacar o Getúlio Vargas. Aí sim, oficialmente, 9 de julho de 1932, começa uma revolução de São Paulo contra o Getúlio Vargas. As tropas paulistas atacam Vargas, principalmente na fronteira entre São Paulo e Minas Gerais, nas regiões limítrofes desses dois estados, a gente teve várias trincheiras e as batalhas acontecendo. Moral da história, no campo de batalha, as tropas varguistas venceram. Vargas venceu. Mas a teoria, a ideologia do movimento revolucionário paulista também venceu, porque a Revolução Constitucionalista queria uma Constituição. O que o Vargas fez? Constituição em 1934. Então, teoricamente, a Revolução de 32 ela não foi completamente perdida. Mas como que a gente chega nisso? Ainda em 1933, o Vargas convoca uma assembleia, um grupo de pessoas para redigir a Constituição e já dá sinais do que vai acontecer.
Até algumas mulheres participaram dessa Assembleia Nacional Constituinte e aí fica pronta a Constituição que foi promulgada em 34. Quais são as características da Constituição de 34? A gente sai da ilegalidade política e a gente entra numa Constituição mais democrática, né? Nós temos presidencialismo, a volta do federalismo, a gente tem a redistribuição dos 3 poderes organizadamente. Então, assim, nós estamos caminhando para um momento mais democrático da história do Brasil a partir de 34. Mais democrático não é 100% democrático, porque estava escrito na Constituição que o mandato presidencial era para 4 anos com eleições diretas. Mas a primeira não foi, né? Porque a primeira era do Vargas, o Vargas queria ficar, né? Então, assim, a Constituição é muito bonita. Mas o primeiro presidente dessa Constituição, que é o Vargas, vai fazer uma manobra e ele vai ficar no poder porque ele foi eleito de forma indireta por essa Assembleia e por essa Constituição de 34, tá? Bom, mudanças, grandes mudanças no sistema de voto. Nós temos a partir de 32, na verdade, né, um novo Código Eleitoral, que ele já anuncia as mudanças que depois tornaram-se constitucionais em 34. Voto feminino, voto secreto, são as 2 maiores mudanças do que era antes, né, na época do café com leite, na época da República Oligárquica. Antes era aberto, voto masculino, versão Constituição de 34, voto feminino e voto secreto. São 2 grandes mudanças. Além disso, também se estabeleceu um tribunal eleitoral, né, para investigar o processo eleitoral, mas ainda assim temos restrições nas eleições, porque afinal de contas, mesmo sendo um voto feminino e masculino a partir de 34, só pessoas alfabetizadas é que tornavam-se eleitores. Então isso restringiu uma imensa maioria de população brasileira. Enfim, há conquistas e há retrocessos. Além disso, a grande novidade também nesse momento são as leis trabalhistas, que entraram para a Constituição de 34 e estabeleceram, né, as bases de todo um código trabalhista que a gente usa até hoje. Isso ainda não é CLT, hein? CLT lá em 43, mas é a base de uma legislação trabalhista que, sim, pressionado pelo movimento operário, Vargas acaba cedendo e incluindo isso na pauta de discussões, certo? Por hoje é só. Próxima aula é de 34 a 37, é o segundo governo do Vargas, mas por enquanto o governo provisório se encerrou. Beijo e tchau!